a fermentação, né? Eu vou estar dando ênfase para a fermentação alcoólica, mas existem outros tipos de fermentação, como por exemplo a fermentação butírica, a acética, a lática e essa alcoólica, tá? Então, na alcoólica, o produto final é o etanol, na lática é o ácido lático, ácido acético, na fermentação acética, ó, produto. E na butírica é o que chamamos de ácido butírico, que é na verdade, aquele que dá um sabor que eles chamam da manteiga rançosa, tá? Eu deixei um slide antes e o resto depois. Então aqui é muito semelhante ao slide anterior, tá? Rapidamente sobre a fermentação acética, em que o ácido acético é um produto, né? Ocorre o quê? Olha só qual que é a reação que acontece. Isso aqui é etanol, tá? Reagindo com O2, formando ácido acético e água. Então, isso aqui é a oxidação, etanol se transformando em ácido acético. Então, a oxidação do etanol formando ácido acético, tá? E a que nós vamos ver aqui, em que vocês vão ter um trabalho para fazer, né, para desenvolver, é a fermentação alcoólica, em que o produto é o etanol, tá? Na fermentação acética, o etanol, ele é um reagente. E aqui, na fermentação alcoólica, ele é um produto junto do CO2. Então, um exemplo, né, de fermentação alcoólica, ela, na verdade, ela é muito utilizada na indústria alimentícia, né, na produção de cervejas, preparação de pão, massas, vinhos, enfim, diversa, né? Então, o reagente dessa reação é a glicose, né? Eles podem usar, às vezes, outros tipos de açúcares, né? Não sei se vocês lembram, mas a glicose é um tipo de açúcar, tem frutose, tem a sacarose, que é um disacarídeo, né? Mas todos eles, enfim, os disacarídeos ou polissacarídeos, eles podem primeiro ser quebrados, formada a glicose, e daí, em seguida, ocorre essa reação aqui, formam esses compostos no meio do caminho, que é o ácido pirúvico, né? Se vocês forem ver, o ácido pirúvico tem 1, 2, 3 carbonos, 3 oxigênios, é bem a metade de uma glicose. A glicose, ela se quebra, tá? E ela forma duas moléculas desse aqui, ó, desse ácido pirúvico, tá? Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é o resultado dessa reação, dessa fermentação da glicose, que é o etanol e o CO2, né? Quando a gente vai preparar pão, não sei se algum de vocês já preparou, mas se não, já digo para começarem a refletir sobre essa ideia, né, em fazer pão, né? Mas o que acontece? O que se quer quando vai fazer um pão? Se coloca o fermento, né? Nós queremos o CO2. Nós queremos o gás carbônico, que vai fazer com que o pão cresça, né, por essas bolhas de CO2. Porém, esse processo de fermentação da glicose, ele vai formar o CO2 e vai formar etanol também. Então, o etanol, ele dá aquele cheirinho de fermentado, um cheiro bem característico, assim, do pão quando é feito. Dá pra saber quando é um pão que está sendo feito ou um bolo, por exemplo, né? O bolo, ele não usa esse fermento, que é um micro-organismo, né? A fermentação, ela eu não digo nem uma reação, ela é uma reação bioquímica, uma reação microbiológica, porque existe um micro-organismo atuando para realizar essa reação química, né? Mas, enfim, o produto dessa reação é CO2 e etanol. Então, por mais que o objetivo seja fazer com que o pão cresça, né? E, portanto, o CO2, existe etanol ali. Porém, como o pão vai para o forno, o etanol, ele evapora, né? E também é uma quantidade pequena. Já no processo de produção
de cerveja ou bebida alcoólica, qual que é o que se deseja? O álcool, esse é o principal, né? O CO2 também é interessante, eles também querem, mas dependendo do nível alcoólico, eles têm que tirar o CO2 que forma, né, junto com o álcool, para que forneça um grau alcoólico tão elevado quanto se quer, é muito CO2. Então, às vezes, eles têm que retirar CO2. Às vezes, no processo de produção da cerveja mesmo, ou eles têm que colocar CO2 com um recipiente mesmo, né? CO2 comprimido, gás carbônico comprimido, eles colocam na cerveja. Então, o processo de fermentação no processo da cerveja é com o objetivo de obter o álcool, né? Diferente, então, ó, mesmo processo que acontece, mas o pão, o objetivo é um e produção de bebida alcoólica é outro. Aqui é apenas para mostrar para vocês o que eu havia falado anteriormente, né? Por exemplo, o amido. O amido, ele é uma fonte de glicose, só que ele é um polissacarídeo, né? O amido, ele é uma molécula enorme, uma glicose ligada na outra. Então, antes de passar pelo processo de fermentação, ocorre uma hidrólise. Hidrólise é a quebra dessas ligações químicas aqui, ó, pela ação da água, né? Então, quebra e forma várias moléculas livres de glicose, né? Aqui a maltose, que é um disacarídeo, também realiza o processo de quebra e forma cada uma a glicose, né? Normalmente a maltose é utilizada no processo de produção como matéria-prima na produção de cerveja, né? Já a sacarose e a lactose, ó, são disacarídeos também, né? Ou seja, duas moléculas de açúcar aqui. No caso da sacarose tem glicose ligada à frutose e da lactose glicose ligada à galactose. Então, enfim, todos esses, né, quando é colocado, vocês terão essa atividade para fazer e vão perceber isso, nas receitas de pão, mesmo que tu não queiras um pão doce, um pão comum, você adiciona açúcar, né, ou alguma fonte de glicose. Por mais que tenha amido suficiente, ou enfim, tenha amido no trigo, né, nos teus outros ingredientes, para que o teu pão cresça melhor e fique mais fofinho, né? É adicionado também um pouco de açúcar ou mel, alguma fonte de glicose além do amido, porque o amido ele é uma fonte de glicose, mas primeiro tem que ter essa quebra aqui, ó, pela água. Então é um processo que demora mais. Você pode até não utilizar, mas daí existem os pães de fermentação lenta, que daí fica crescendo, né? Digamos, fica em descanso de um dia para o outro por muitas horas, o que normalmente, né, não acontece. Esse não é a forma mais tradicional de se fazer o pão hoje em dia, né?